As eleições presidenciais estão chegando e o bispo de Lorena, da Diocese de Lorena, no interior de São Paulo, emitiu nota em que ressalta a responsabilidade do eleitor e o voto consciente. Dom João Inácio Miller concedeu entrevista ao repórter Adilson Sabará. Boa noite, Reinaldo. O quadro Entrevista de hoje traz Dom João Inácio Miller, bispo da Diocese de Lorena, e o assunto Eleições 2018. Olá, Dom João, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, paz e bênção para você e para todos. Dom João, sobre o voto consciente, nós ouvimos tanto falar disso nesses tempos de eleições. O que, na verdade, podemos traduzir como voto consciente? Para nós, voto consciente significa considerarmos os critérios que brotam do Evangelho. É fundamental eu conhecer o Evangelho, conhecer as consequências das atitudes, dos comportamentos, das pregações de Jesus. Eu contrapor isto com as propostas que os candidatos nos trazem hoje. Outro sim, é muito importante eu ter presente como a palavra de Deus, depois com o magistério contínuo da igreja, como esta palavra de Deus foi atualizada pelos papas. E olhar o que eles nos orientam. Eles têm vários textos, eles nos falam sobre elementos ou critérios que podem nos ajudar para nós termos uma mente, uma consciência trabalhada pelo Evangelho, pelas orientações da igreja, e aí sim, eu olhar as propostas dos candidatos, e aí sim eu saber escolher, ó, esse é o melhor, por causa dos valores do Evangelho e por causa daquilo que a igreja sempre defendeu. Dentro disso tudo, o Papa Francisco nos ensina que o que conta é o amor, antes de mais nada. A fé que atua pelo amor. O senhor, no seu pronunciamento, falou do totalitarismo. O amor ajuda a evitar o totalitarismo? O amor, ele sempre reconhece o outro, ele inclui o outro, o amor dialoga com o outro, o amor ele chega a entregar a sua vida. Então o amor na política, ligado ao candidato, o amor faz com que o candidato entregue a sua força de vida em favor dos outros. E quando nós falamos do amor que brota do Evangelho, Jesus nos ensinou isso, da vida então entrega de maneira muito particular pelos que mais precisam ser amparados. Então sempre pelos mais pobres, é uma lógica constante de Jesus e uma lógica constante, contínua do magistério da igreja que chega até o nosso Papa hoje. Nessa questão de voto consciente, principalmente agora nesses dias, como Diocese de Lorena, qual o nosso maior compromisso? Nós não podemos apoiar certos candidatos. Por exemplo, candidatos que têm uma fala, uma pregação diametralmente oposta às evidências, aos critérios básicos que emanam do Evangelho, nós não podemos votar neles. Então, votar em pessoas que conclamam a população ou que divulgam violência, por exemplo, eu sou muito sereno em falar, votar nesses é se excluir da comunhão. E o Papa diz, pessoas que também divulgam fotos de tortura. Tortura é um pecado gravíssimo, um pecado mortal. Então quem divulga estas imagens, ou divulga posições desses candidatos, ou ainda vota neles, eu diria assim, por favor, não vai comungar. Porque você está em pecado grave. Então o nosso voto, ele deve seguir a consequência da nossa fé. E conforme eu voto, eu também tenho que assumir as consequências da minha escolha. Mas, talvez, terminando e dizendo assim, voto consciente é, de fato, eu votar valorizando a vida do outro e sempre, de modo particular, a vida do mais pobre para dignificar a vida. Isto é glórias ao Pai, como Jesus fez na vida dele. Amém. Obrigado, Dom João, pela sua participação. Espero que realmente essas orientações possam levar o nosso povo a votar de forma consciente e votar no amor. Da mesma maneira, eu estou ali discernindo, estou estudando, cada vez eu tenho mais balizas por onde votar, eu também desejo que todos possam ter essa consciência e que Deus abençoe a todos. Obrigado.